Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre variável e entrada e saída de dados. Já estou aqui com o sistema já rodando, já está no Ubuntu, já está com o Visual Studio Code aberto também. E aqui a codificação principal. Então vou utilizar novamente a linguagem C, provavelmente por esse período agora inicial nós vamos utilizar sempre a linguagem C. E vou tentar levar a parte de treinamento de programação inteira até onde for possível utilizando a linguagem C. Depois utilizamos outras linguagens para não dar confusão. Então a linguagem C é uma linguagem muito boa para começar a aprender a programação. Se você estiver acompanhando a aula, então até agora você já teve uma pequena introdução, já aprendeu sobre alguns operadores, agora nós vamos verificar variáveis, entrada e saída de dados. Bom, na parte de entrada de dados, nós podemos pensar num computador, vamos pensar num computador tradicional. O computador ele pode ser o smartphone, pode ser um notebook, pode ser um desktop, mas vamos pensar no geral, ou seja, tem uma forma de entrar com informação. Aqui eu estou em um computador, no meu caso aqui é um notebook. Então eu tenho o teclado, que é entrada de dados, tem o mouse, que pode ser entrada de dados, e tem a internet. Então essas são entradas de dados. E tem também a saída, que pode ser no caso o monitor, que eu estou utilizando, o monitor do notebook, pode ser a impressora, e pode ser a internet também. Então a internet ela pode ser entrada ou saída de dados. E a variável ela funciona como uma memória, ela está lá na memória, então ela vai criar um endereço na memória para armazenar esses dados enquanto eles são processados. Então, por exemplo, se eu entrar com o número 1, eu vou armazená-lo em uma memória que eu coloco o nome de variável, e essa variável eu posso alterar. Quando ela é constante, eu não vou alterá-la, mas quando é variável, eu vou alterar. Então, por um exemplo aqui, na linguagem C, nós vamos começar criando as variáveis aqui em cima. Então, para eu criar a variável, eu vou colocar o tipo que ela vai possuir, no meu caso aqui vai ser inteiro. Então, eu coloco int, coloco o nome da variável. Pode colocar o nome que você quiser, nesse caso que eu vou colocar num, e vou colocar uma vírgula para criar outra variável, num2. Eu poderia fazer assim, ó, eu poderia pôr um ponto e vírgula, vir aqui e criar num2 aqui embaixo, com ponto e vírgula também. Mas se você quiser, você pode colocar na mesma linha, dessa forma aqui. Aí ele já fica na mesma linha as variáveis. E é questão de gosto e questão de projeto. Vai depender do projeto que você está trabalhando, quem é o gerente de projeto, ele vai determinar essas regras. Então aqui agora eu já tenho 3 variáveis. Essas variáveis elas são endereços da memória onde eles ficam armazenados valores. Inicialmente não tem valor nenhum, porque ela não foi atribuído nenhum valor a ela. Então, por enquanto, essas variáveis aqui não têm um valor específico. Para que eu possa utilizar o procedimento de saída, você já conhece, no caso, é o printf. Ele está vinculado a essa biblioteca, então, eu utilizando o printf, eu utilizo a saída. E essa saída aqui, inicialmente, ela vai aparecer num monitor. Então, ela vai aparecer a informação digite um número. Quando ela aparecer essa informação lá no monitor, aí eu preciso digitar o número. E para que esse número seja digitado, eu preciso utilizar uma opção, um comando de entrada de informação. E aqui na linguagem C, o comando que nós vamos utilizar é o scanf, para ele entrar com a informação aqui. Então ela também está vinculada aqui ao Studio, ao stdio ou .h, e aqui para formatação que nós vamos entrar, nesse caso aqui tem que especificar, então eu vou especificar o tipo inteiro, e aí eu coloco aqui onde ela vai armazenar. Então eu falo com esse ezinho aqui,
eu coloco a referência de uma dessas variáveis aqui, que no meu caso então vou colocar a variável número 1. Então agora eu especifiquei para que o scanf armazene, quando eu digitar o número, ele armazene aqui na variável num1. E agora eu posso fazer o mesmo procedimento, eu venho aqui, eu copio, seleciono tudo, dou um Ctrl C, venho aqui logo abaixo, um Ctrl V, e aí eu posso mudar essa frase, deixar a mesma, tanto faz, mas eu vou colocar aqui, digite outro número, e aqui eu só vou trocar a variável. Então agora eu tenho a variável num2, então eu já utilizei a num1 e a num2. Agora eu posso fazer mais um procedimento aqui, e aí só para especificar eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um printf, que é para mostrar a informação, e vou colocar número digitado. Feito isso, eu coloco um 2 pontos, agora eu vou imprimir o número, também utilizando a formatação de inteiro. Eu coloco um /n, que é para saltar a linha, como se fosse um Enter. E vou colocar aqui a num1 para imprimir. Então, feito isso, ele digitou o número e aí ele aparece lá para mim. Vou fazer também novamente um printf. E esse printf agora eu vou colocar aqui, ó, outro número digitado. E aí eu coloco a formatação de inteiro também, com /n é para soltar a linha, para não ficar na mesma linha, já foi visto isso em vídeos anteriores. E agora eu coloco o num2. Então agora eu já tenho o num1 e o num2 para sair as informações no monitor. Então aqui nós já vimos tudo, nós já vimos as variáveis, já vimos a entrada, que é o scanf, e a saída, que é o printf. Então isso aí você vai utilizar muito na programação. Aqui na linguagem C é dessa forma, mas em outras linguagens também você vai utilizar mais ou menos com a mesma ideia, só que os nomes serão diferentes. Mas a ideia de entrada e saída é basicamente a mesma. E aqui agora nós vamos fazer um processo que é o seguinte, nós vamos pegar o número 1 que está armazenado aqui, o número 2 que está armazenado aqui, fazermos uma soma deles. Essa soma nós vamos utilizar o operador de soma, então nós pegamos o número 1 e o número 2, fazemos uma soma deles. Então, quando eu digitar um número qualquer aqui, ele vai estar armazenado aqui, um número qualquer aqui vai armazenar aqui, e aí eu pego o número que está armazenado aqui, somo com o que está armazenado aqui, ele vai me dar um resultado. E aí eu vou utilizar o result. Como que eu faço isso? Eu vou pegar e colocar o result aqui. E aí, para que a soma desses dois números armazene aqui no result, eu vou utilizar um símbolo de atribuição, que no meu caso aqui é um igual. Note que esse igual aqui não representa o igual da matemática. Aqui na linguagem C, na programação, para representar igual eu utilizo 2. Aí sim eu estou representando o igual da matemática. Nesse caso aqui, ele é um símbolo de atribuição. Ou seja, eu estou pegando os valores que eu somei e atribuindo esse valor aqui no result. Então com isso ele faz aqui o processo e joga aqui. E aí agora eu posso fazer mais um processo de saída com o printf e ele vai mostrar na tela os valores. Então eu posso colocar aqui soma dos dois números e aí eu imprimo essa soma. Como é um inteiro, também vou formatar como inteiro. E aí eu escrevo o result aqui, porque é nele que está armazenado a soma dos dois números. Então eu faço um Ctrl S para salvar. Só para ter uma ideia de como isso aqui vai funcionar, nós vamos pensar o seguinte, o compilador vai compilar tudo aqui, então ele vai vir daqui de cima. Ele vai pegar e declarar as variáveis na memória, então ele armazena lá um espaço na memória para utilizar, e aí ele vem, digite um número, ele vai parar nesse local esperando para eu digitar um número. Ao digitar o número, ele armazena aqui no número 1 e prossegue, e aí vai aparecer, digite outro número.
vai parar, esperar eu digitar. Quando eu digitar, ele armazena aqui no num2 e prossegue. Aí ele vai imprimir o número 1, vai imprimir o número 2, vai fazer a soma e fazer a soma dos números, atribuir o valor aqui em result e depois vai imprimir o result. Então, praticamente, e aí ele chega aqui no return 0, ele vem para cá e sai do programa. Então, ele vai processar de cima para baixo, da esquerda para a direita e vai fazer, quando ele chegar no final, ele termina o programa. Bom, então basicamente é isso aí, a parte de programação aqui para você entender a entrada, a saída, o processamento e armazenamento da informação aqui nas variáveis é assim. Então vamos testar para ver se vai dar certo. Aqui, se você vier aqui, ó, fazer assim, ó, aparece uma bolinha, essa bolinha significa que não está salvo. Se eu tirar aqui e dar um Ctrl S, ele vai sumir a bolinha, falou que está salvo. Então se está salvo, agora eu posso testar. Observe se está dentro da pasta. Eu digito um ls aqui para listar o que eu tenho dentro da pasta. No caso, eu tenho o arquivo. Então eu vou digitar o comando de compilação, que é o gcc. E aí eu vou utilizar o arquivo ves.c, vou dar um Enter. Agora ele foi compilado do outro ls, só para ver, ele aparece aqui o a.out. Então para executar eu coloco o ponto barra a.out e dou um Enter. Observe que ele fez o que eu falei, ó. Ele veio e declarou aqui as variáveis. E aí ele apareceu, digite o número. Tá aqui, ó, nesse ponto parado, esperando eu digitar o número. Quando eu vou digitar o número, ele vai passar para o próximo, quer ver? Eu vou digitar 10, vou dar um Enter, ele vai passar para o próximo. Pronto. Aí ele armazenou aqui, então o número 1 agora é 10. E aí eu passei para o próximo, ele está esperando digitar o número 2. Vou digitar o número 20. Quando eu digitar o número 20 e der o Enter, ele já faz o restante do código. E aí ele vai mostrar o resultado 30, vai mostrar 10, 20 e 30. Então vou digitar aqui o 20 e vou dar um Enter. Olha aí, foi o que eu falei. Ele veio aqui, ó, foi aqui nesse lugar que eu digitei o 20. Aí ele, número digitado 10, outro número digitado 20, que é o primeiro e o segundo número que eu digitei, e a soma dos dois deu 30. Pronto, agora sim você já sabe como fazer a parte de entrada e saída de dados aqui pela linguagem C. Se você procurar nas outras linguagens, basicamente você vai fazer o mesmo procedimento. Muda algumas coisinhas, mas a entrada e saída, no caso aqui entrada e saída, é basicamente a mesma ideia. Então se você aprender isso aqui corretamente, você pode... Basta você procurar na biblioteca das linguagens como faz a entrada e saída nas outras linguagens que vai dar certo. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.